Pronto, nossa aula está sendo gravada. Ó, antes de mais nada, está sendo apresentado aí para vocês. Está sendo apresentado para vocês aí o quadro, tá certo? Acho que alguém pediu para entrar, acho que foi o Everton. E vocês, se vocês não estiverem vendo aí, tá? Mas acredito que vocês todos estão vendo, né? Se não estiver saindo bem aí, se meu áudio também não estiver saindo bem, vocês me avisam para eu corrigir aqui, tá? Boa noite, Everton. Boa noite, pessoal. Vamos iniciar a aula, tá certo? Então, antes de mais nada, eu queria dar uma pincelada só sobre duas coisinhas que eu acabei passando batido, tá? Com vocês. Uma delas é... Deixa eu só aceitar aqui, tá? Uma delas é a condição de existência de um triângulo, tá? A condição... Ih, tá falhando demais, hein? Não acredito. Condição de existência, tá? De um triângulo, né? Cara, quando é que um triângulo pode existir, professor? Se eu der 3 lados para você, você consegue sempre formar um triângulo, tá? Às vezes parece uma coisa besta. A gente acha que sim, mas a resposta é não, tá? Boa noite, Maria Joselma. Então, sempre que você me dá 3 lados, eu nem sempre vou conseguir com esses lados encontrar um triângulo, né? Por exemplo, se você me dá um lado aqui medindo 5, um lado medindo 2 e outro lado medindo 2, se você tentar fechar isso aqui e esse lado aqui, ele não vai fechar um triângulo. Você não vai conseguir, a menos que você corte um pedaço do lado 5 aí, né? Ou que você use alguma outra tramóia para poder fechar esse triângulo, tá? Mas você não consegue fechar o triângulo. Então, para que um triângulo exista, isso é simples, mas é bem usado, tá certo? É uma coisa que às vezes pega... Deixa eu aceitar outra aqui. Tatiana. Bom, é simples, mas que às vezes pega muita gente na casca de banana, né? A gente pensa assim, não é sempre possível não formar um triângulo. Não, nem sempre, tá? Tem lados, tem medidas que não dá para você formar um triângulo. Esse caso aí, por exemplo, um triângulo com lado 5 e 2 lados medindo 2, não é possível, certo? Então, o que é preciso para que um triângulo exista? É preciso que cada lado... Volta. Isso. Eu preciso, para que um triângulo exista, que cada lado seja menor que a soma dos outros 2. Tá? Isso basta, tá certo? Tem outra maneira de dizer isso, que é usando o semiperímetro, né? Você diz que cada lado é menor do que o semiperímetro, tá? Porque o semiperímetro é justamente metade do contorno do triângulo inteiro. Então, se um lado, você pega o contorno inteiro do triângulo, você pega um lado que ele está medindo mais do que a metade, ou mais do que a metade, tá? Os outros 2 lados, o que vai sobrar para os outros 2 lados é menos do que a metade. Então, você vai ficar com um lado muito grande e 2 lados com menos da metade do contorno inteiro, que não vai fechar de jeito nenhum, certo? Então, é outra maneira de falar isso aí. Certo? Mas, bom, é isso que eu queria deixar aqui para vocês. Vocês podem encontrar isso em algum exemplo ou outro exercício, talvez, daqui para frente, tá?
E outra coisinha é um teorema que é bem interessante. Talvez eu vou falar dele depois, porque eu preciso falar de circunferência antes, né? Vamos começar a nossa aula de áreas. Vamos falar hoje sobre áreas. Figuras planas, né? Áreas de figuras planas. A gente está em geometria plana, tá? Depois a gente vai calcular a área de figuras espaciais, né? A área da superfície, tá? E a gente vai usar os mesmos conhecimentos que a gente tem de geometria plana, tá? Geometria plana, ela é mais demorada, porque, basicamente, tudo que você faz de geometria espacial, quase tudo, né? Vem da geometria plana. Então, você tem que construir tudo na geometria plana para depois usar na geometria espacial. Certo? Então, vamos começar por áreas. A área primeiro do triângulo. Tá? Triângulo. Como é que eu calculo a área do triângulo? Todo mundo já viu isso aqui no ensino fundamental, no ensino médio, onde quer que seja. Que para eu calcular a área do triângulo, eu multiplico. Olha, ele ajeitou o triângulo. Gostei disso aqui. Eu desenhei, ele ajeitou. Ó. Eu desenhei assim, e ele deu uma ajeitadinha. Bom, o triângulo, ele tem... Você escolhe, tá certo? Escolhe uma base. A base pode ser qualquer um dos lados, tá certo? Vamos escolher esse daqui, né? E você tem a altura, que você chama, em geral, a gente chama de H. A altura relativa a essa base. A altura é o segmento que está projetado nessa base a partir do vértice oposto, formando 90 graus, tá certo? Então, a gente... eu acho que eu ativei alguma coisinha aqui. Tinta em forma, tinta em tabela. Eu acho que foi isso que ajudou a corrigir o triângulo. Gostei. Então, dado a base e dado a altura, você tem que a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Tá? A gente não vai entrar em detalhes sobre o porquê desse negócio aqui, dessa forma, porque isso daqui, vocês já estão pagando o cálculo? Olha, ajeitou também. Vocês já pagam o cálculo? Respondam aí, por gentileza. Ainda não, né, Charles? Certo. Para a gente encontrar, de certa forma, a fórmula da área do triângulo, a gente primeiro tem que entender a ideia do que é a área, né? A gente primeiro tem que saber o que é que a gente está calculando, né? Para poder... o que seria a área, tá? A área de uma figura. O que é a área de uma figura? A área, ela mede mais ou menos a quantidade de superfície que tem naquela figura. Não é porque uma figura é muito grande em tamanho, que ela vai ter uma área grande, tá? Tem figuras menores que têm área maior do que uma figura grande. Agora, entenda. Quando eu digo grande, eu não estou dizendo grande em área, porque existe a maneira de dizer grande em área, e aí, realmente, uma figura maior em área vai ser maior, né? A área é maior. Mas eu digo assim, uma figura muito esticada. Imagina um retângulo bem esticado e fininho. Ele seria uma figura de tamanho grande. Mas a área dele pode ser menor do que a área de um quadrado, que está de forma mais compacta, está ali, mas é bem gordinho, digamos assim. Tá? Então, a área, ela mede a superfície, tá certo? Da figura. Então, ela é muito importante, por exemplo, para quando você quer medir, por exemplo, superfície, né? Por exemplo, na construção civil, se usa muito o conceito de área para se medir quantidade de material, quanto de concreto você vai usar para fazer uma laje, por exemplo. Você tem que medir a área dessa laje, de acordo com a área e com a espessura da laje, a altura da laje, você consegue ali deduzir quanto de concreto você vai gastar para não comprar mais nem menos. Outra coisa é tinta também.
o rendimento de uma tinta, por exemplo, ela é diretamente proporcional, o rendimento é diretamente proporcional à área da superfície que você quer pintar, tá certo? Então, você precisa calcular a área. Não é porque uma parede é grande que ela vai consumir mais tinta do que uma parede pequena. Se a parede pequena for muito alta, ela pode consumir mais, tá certo? Você tem que medir a área, tá? E é isso que a gente vai aprender a medir aqui. Então, Maria José disse que vai pagar cálculo no primeiro período. No próximo período, aliás. Então, para a gente descobrir essa forma, base vezes altura sobre 2, embora muito simples, a gente tem que usar o conceito de área por unidade, né? A gente pega um quadradinho, diz que é uma unidade, e divide esse triângulo em vários quadradinhos pequenininhos. E a gente vai diminuindo cada vez mais o tamanho desses quadradinhos. E, a partir disso, a gente faz um limite, tá? E limite é uma coisa que se vê em cálculo, certo? Não é uma coisa trivial, apesar da forma ser simples, mas o conceito, para você partir do conceito e descobrir a forma usando o limite, é uma coisa trabalhosa, tá certo? E vocês precisam de um conhecimentozinho de cálculo para poder... Aliás, dá para fazer sem saber cálculo, né? Mas, assim, dá um trabalhinho para a gente. Se você já tiver visto cálculo, mais fácil para entender, né? Então, a gente vai deixar ela de molho aí, né? A gente vai apenas usar, tá certo? É simples, não tem bicho de sete cabeças, a forma é muito simplesinha de usar, base vezes altura, dividido por 2. Ah, professor, eu posso escolher qualquer uma das bases, porque são 3 lados, cada lado é uma base. Deixa eu aceitar aqui, cadê? Então, eu posso escolher qualquer uma das bases, tá certo? Desde que eu multiplique essa base pela altura relativa a ela, não é? Por exemplo, se eu tiver um triângulo aqui, vou desenhar um triângulo, eu vou desenhar um triângulo, cadê? Certo. Triângulo aqui. Olha, ficou bonitinho. Aí, você, aqui é 8, por exemplo. Aqui é... deixa eu fazer melhor. Vou desenhar um triângulo assim. Deixa eu desenhar assim. Assim. Ajeitou. Com um ângulo de 90 graus. E agora? Vou dizer que aqui é 10. Aqui é 6. E aqui é 8. Esse triângulo realmente é retângulo, tá? Se você aplicar o teorema de Pitágoras nesses 3 lados, ele dá certinho. 10 ao quadrado, que é a hipotenusa, é 100. 8 ao quadrado é 64 e 6 ao quadrado é 36. Quando você soma 36 com 64, dá exatamente 100, tá? Então, estou botando um triângulo que é retângulo e ele, as medidas fazem sentido, né? Não adianta botar um ângulo reto ali e botar medidas que não dá o teorema de Pitágoras. Bom, qual a área desse triângulo? A área desse triângulo, eu posso pegar o 6 como base, tá? A base 6 e a altura vai ser exatamente 8. Por quê? O lado, a altura aí coincide com o cateto, porque já forma 90 graus, certo? Então, a área, eu nem preciso do número 10 ali. Nesse caso, a área vai ser 6 vezes 8, dividido por 10. Ou você poderia olhar o 8 como base, né? Vira o triângulo de cabeça para baixo, tá? 8 como base e o 6 como altura, tanto faz, né? Ficaria 8 vezes 6, 6 vezes 8 e 8 vezes 6. Eita, dividido por 10 não, né? Desculpa. Dividido por 2. Por 2. Com 2 da forma. Bom, mas eu posso usar o 10 como base, tá? Só que não ia ser uma escolha muito inteligente, né? Porque
O 10, eu não tenho o valor dessa altura aqui, ó. Eu tenho que ter essa altura aqui, tá? 10, multiplicar 10 vezes ela e dividir por 2. Deixa eu calcular logo essa área aqui. Vai dar 6 vezes 8. 3 vezes 8 dá 24. Tá? 6 vezes 8 dá 48. Aí divide por 2. Então, eu não tenho o valor dessa altura aí, que eu vou chamar agora de H. Aí, para eu calcular usando o 10 como base, eu vou ter que multiplicar, eu vou ter que encontrar o H, depois fazer a multiplicação, 10 vezes H e dividir por 2. E dá um trabalhinho, né? Dá um trabalhinho achar esse H aí, tá? Na verdade, dá para usar aquelas relações métricas, tá? No triângulo retângulo. Deixa eu ver se eu lembro de alguma que dá para a gente usar aqui. Vai ser meio chatinho para encontrar seu quadrado. Não lembro não, tá? Mas enfim, se você fizer as continhas, tá certo? E encontrar esse H aqui, você consegue fazer a área igual a 10, que é a base, 10 vezes H, e dividir por 2, tá certo? E vai dar o mesmo 24. Tem que dar, tá? Aliás, assim, usando essa área aqui, a gente pode, inclusive, descobrir o H, né? Mas eu não queria usar. Professor, Oi, Vinão. não vai ficar 10, porque tem que ser o pedaço, vai ficar o número menor. Ele é 10, a hipotenusa completa aí, só que quando for encontrar a base, aí vai ficar 2 pedaços. Então, esse pedaço aí de 10 vai diminuir. Eu não entendi. Pode repetir? Se for encontrar essa altura aí, como o senhor está demonstrando aí, esse 10 ele vai diminuir, porque ele é 10, esse segmento total aí, entendeu? Aí vai ficar dividido em 2 pedaços aí, então vai diminuir esse 10 aí. Sim, mas eu não sei se vocês lembram, a gente fez um negocinho com um triângulo assim, tá? Aliás, que era retângulo, que a gente dividiu, e ficava mais 2 triângulozinhos, né? Esse. E a gente fez semelhança de triângulo e arrumou um monte de formulazinha que terminou no Teorema de Pitágoras. A gente teria que usar aquelas formulazinhas, tá certo? Que, inclusive, tem... Ele não quer apagar isso, não. Deixa eu... Aqui. Que, inclusive, assim, tem o Mzinho, né, que nem o Ronaldo está falando, tem o M e o N aqui, tá certo? E aí a gente teria que usar esse M, tá certo? Para poder fazer as contas aí, né? Teria que achar o M. Aí, enfim, dá um trabalhinho, eu não estou com paciência para fazer isso, não. Tá? Tem que voltar lá para olhar as formazinhas, para fazer algum sistema aí, encontrar esse H, tá? Deixa quieto. A gente quer... eu poderia achar ele usando essa área aqui, ó, que aí fica fácil, né? Só que eu não queria usar a área, né? Essa área. Eu queria provar que dava igual. Porque, assim, se a área tem que dar 24 e a base é 10, 10 vezes H dividido por 2 tem que dar 24. Então, o H seria... para dar 24, quanto é que vai ser? Dá um número decimal aí, né? 10 vezes 4,8, né? 10 vezes 4,8 dá 48, aí divide por 2 dá 24. Então, o H vai ser 4,8. Isso é verdade, tá? É a maneira mais simples de fazer, mas eu usei essa área aqui. Eu fiz assim, ó. Eu fiz a área, não é? Base vezes altura, dividido por 2. E aí, eu vou usar agora a base sendo 10 vezes H dividido por 2.
E essa área aqui, deixa eu apagar, eu já sei que é 24, só que eu queria achar o H sem usar essa área, né? Mas é a maneira mais fácil de achar, é essa assim, tá? E aí você tem, multiplica meio para os extremos aqui, né? Aqui é mesmo que tem 1 embaixo, fica 10H igual a 48. Então, H vai ser 48 dividido por 4, por 10, aliás, que é 4,8. Isso aqui, tá? Por que você não fez agora, gente? Isso aqui é o H da gente, tá? Enfim, é a maneira mais simples. Bom, a gente tem aqui a área do triângulo, tá certo? A gente já sabe calcular a área do triângulo. Vamos mais adiante, né? Existe outra maneira de encontrar a área de um triângulo também, tá? E aí eu vou mostrar para vocês, porque a gente pode fazer assim. Deixa eu desenhar um triângulo aqui, espero que ele ajeite e fique bonitinho. Aí, muito bem. Gostei desse negócio, eu não sabia que tinha esse recurso de ajeitar as figuras. Bem legal. Aí eu vou fazer aqui uma altura 90 graus, tá? Digamos que eu tenha esse lado aqui e eu tenha esse lado aqui do triângulo, tá? O A é o lado inteiro, tá certo? É o lado inteiro do triângulo. Não é só esse pedacinho aqui, não. Tá? E eu tenho aqui um ângulo alfa, certo? Então, deixa eu colocar aqui a altura H, que eu não tenho, mas eu vou usar ela por enquanto, tá? Eu só tenho os dois lados, A e B, e o ângulo alfa, o que está em preto. Então, do teorema, aí eu vou, ó, como eu sei que a área é base vezes a altura dividida por 2, eu vou tentar encontrar a altura, usando o quê? Usando trigonometria no triângulo retângulo, tá? Em relação ao ângulo alfa, o H é cateto oposto. Então, H sobre a hipotenusa, que é B, tá? Eu estou olhando, presta atenção, estou olhando para esse triângulo aqui, tá? Que é retângulo, tá? Esse vermelhinho aí, tá? Está um pouquinho deslocado, mas ele E aí o H é ângulo oposto, é lado oposto, tá? Cateto oposto ao ângulo. Então, H dividido por B, que é a hipotenusa desse triângulo, dá o seno de alfa. Seno de alfa, tá? Então, eu sei que para D, multiplicando meio pelos extremos, B vezes seno de alfa é igual a H. O H é igual a B, fazer o B do outro jeito, né? Seno de alfa. Agora eu tenho esse H aqui, tá? E eu vou usar ele para calcular a área, que a área é base vezes a altura dividido por 2. Eu já tenho agora a altura, em função, óbvio, de B e do seno do ângulo. Então, a área, como a gente tinha feito lá em cima, a área vai ser base, que é o A, é o lado A, vezes a altura, que é H, mais o H, eu vou no lugar dele, eu vou colocar B seno de alfa. B. Ixi, Maria. Seno de alfa. Dividido por 2. Então, a gente tem uma formulazinha que também calcula a área se a gente tiver dois lados e um ângulo, tá? Dois lados, eu tenho aqui o lado A, o lado B, e eu preciso do seno do ângulo alfa, tá?
com dois lados. Lógico que o ângulo tem que ser o ângulo entre esses dois lados, tá, pessoal? Não pode ser qualquer ângulo aí do triângulo, não. Tá? Dois lados e um ângulo entre eles, certo? Olhe direitinho para a figura que a gente fez. Então, essa é outra maneira de encontrar a área de um triângulo, tá? Bom, aí com isso, você encontra muitas áreas aí, tá certo? De triângulos, de quadriláteros, de pentágonos e tal. Antes da gente ir para os quadriláteros, tá? Eu queria encontrar com vocês a área do triângulo equilátero. Porque o triângulo equilátero, por ser tão justinho... Só apaguei alguma coisa aqui. A área do triângulo equilátero. Deixa eu desenhar ele mais bonitinho para ver se ele corrige direito. Triângulo equilátero. Então, imagine que eu tenho um triângulo equilátero. Ah, professor, mas para calcular a área do equilátero não é do mesmo jeito dos outros, não? É, do mesmo jeito dos outros. Só que o equilátero tem uma vantagem dele ser todo justinho, e aí a altura dele vai depender do lado dele. Então, a área, ela só vai depender do lado desse triângulo, tá certo? Só de uma variável. Eu não vou precisar mais da base e da altura. Porque dado o lado de um triângulo equilátero, ou seja, dada a base dele, os três lados são iguais, né? Enfim. Dado um lado dele, que já vai ser a nossa base, a altura já é pré-definida, tá? A partir dessa base, porque a altura depende dessa base, desse lado. Se eu tiver um lado, eu encontro a altura, entende, né? Então, a altura não é livre, né? Não pode ser qualquer coisa, porque um triângulo qualquer, a gente faz uma base qualquer, e eu posso fazer ele baixinho, posso fazer ele altão, com o mesmo tamanho, né? Deixa eu botar o mesmo tamanho aqui, mesmo tamanho da base. Mas eu posso fazer ele mais alto, certo? Mas ele sendo equilátero, a altura é dependente do lado, certo? Então, dado lado, a gente acha a altura. Suponha que o nosso lado aqui é A, tá? Que também vai ser A, também vai ser A. E aí, para calcular a área, eu vou dividir, tá? Dividir esse triângulo aqui no meio, formando 90 graus. 90 graus. E aí, vou pegar só uma banda dele, porque essa banda é um triângulo retângulo e a gente pode usar trigonometria, pode usar Pitágoras, pode usar o que a gente quiser. Eu vou usar trigonometria porque é mais fácil. Aqui é 60 graus, eu já sei que o triângulo equilátero, 60 grauzinhos, tá? Pronto, 60 grauzinhos. Ou eu posso usar o ângulo de cima, né? Que é 30, que é metade de 60. Tanto faz, tá? E aí a gente vai recorrer àquela tabelinha lá que eu passei para vocês, que tinha o seno e cosseno de 30, 45 e de 60. Como eu já sei decorado, né? Então não preciso ir lá. Aqui a nossa altura, H. H. E aí, como é que a gente faz? H é cateto oposto a 60, tá? Então, H sobre a hipotenusa, que é A, vai ser, cateto oposto é seno. Seno, 60 graus. Seno de 60 graus. Qual é o seno de 60 graus? Seno de 60 graus é raiz de 3 dividido por 2. E a gente encontra a nossa altura em função, óbvio, do lado que é A.
multiplica meio pelos extremos, e a gente tem 2H igual a vezes raiz de 3. E o H vai ser A raiz de 3 sobre 2. É uma coisa meio feinha, mas o que importa é que o H está em função do A, tá? Porque eu quero calcular a área usando somente o valor de A. Então, vamos lá agora calcular a área, né? Eu calculei só a altura, tá? Mas a área, eu já sei que a área é... Ó, essa fórmula da altura, a gente pode usar ela, tá? Em alguns, como é que se diz? Em alguns livros ela já é pré-definida, tá? Esse negócio aqui, mais para baixo, tá? Ih, pai. Ah, rapaz. É isso. O negócio tá sério aqui. Não, deixa quieto. Melhor fazer assim. Tcharam. Agora, pronto. H igual a raiz de 3 sobre 2. Só cortando ali. Fica agoniado com esse negócio. Então, a área vai ser base, que é A, vezes altura, A vezes altura, que é esse trambolhozinho aí, pequenininho, né? A raiz de 3 sobre 2. Isso tudo dividido por 2, tá? Base, que é essa aqui, vezes a altura, dividido por 2. A gente ajeita isso daí, deixa bonitinho, né? Como manda o figurino. Em cima vai ser A ao quadrado. Em cima vai ser A ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Embaixo dividido por 2. Quando eu dividindo por 2 duas vezes, é a mesma coisa que dividir por 4, né? Se você não estiver confiante em fazer assim, dessa forma, você faz a divisão de frações aí. Aqui é 2 sobre 1, né? E a gente faz assim, área igual, não tem vergonha não, o importante é que não erre, né? A ao quadrado, raiz de 3 sobre 2 vezes 1 meio, que dá A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, isso aqui, ó, é a fórmula para calcular a área de um triângulo equilátero. Se quiser decorar, tá? Não tem problema, pode decorar. Essa fórmula o pessoal usa muito no ensino médio, quando vem decorar e tal. Mas essa formulazinha, tá? O interessante é que ela depende somente do lado, né? Somente do lado que é A, do triângulo equilátero. Eu vejo que o H sumiu aí, né? A altura sumiu. Eu tenho apenas o lado, que é A, e eu já encontro a área de cara, certo? Não preciso mais da altura, tá certo? Se a pessoa quiser me dar a altura para calcular, eu calculo usando a outra fórmula, que é mais fácil, né? Mas eu não preciso, essa é a ideia. Bom, passando mais para frente um pouquinho, a gente, usando triângulos, a gente pode encontrar a área dos quadriláteros. Quadriláteros. Tá? Então, por exemplo, a gente pode pegar a área de um quadrado
Imagina um quadrado que tem lado A. E aí você divide ele no meio e ele vira 2 triângulos. Maravilha! Pega cada triângulo desse, calcula a área e multiplica por 2. Aliás, esses 2 triângulos são congruentes, né? São triângulos idênticos. Então, ele tem a mesma área. É uma das propriedades da área, que figuras idênticas, elas têm a mesma área, né? Não faz sentido se não tivesse. Então, aqui é A também, né? Vou até escrever de preto. Então, para calcular a área, você faz de azul, né? A área é igual base, que é A, vezes altura, que é A também, e divide por 2. Para calcular a área de um triângulo, né? Mas depois você vai ter que multiplicar por 2, porque são 2 triângulos. Então, dividir por 2 e depois multiplicar por 2 não fez absolutamente coisa nenhuma. A área continua sendo A vezes A, que é A ao quadrado. Tá? Isso. Agora a gente... Bom, o retângulo segue a mesma linha. Não tem dificuldade o retângulo. Retângulo. Ixi. Só que o retângulo aqui tem uma medida, né? E aqui tem outra. Aí, o que é que você faz? Mesma coisa. A área, você divide aqui no meio, tá certo? São 2 triângulos idênticos, e você faz A vezes B, dividido por 2, que é um triângulo, e multiplica depois por 2. Não fez nada, né? A área é igual a B vezes A. Ou A vezes B. Tem gente que fala base vezes altura. Enfim, eu prefiro dizer que é só multiplicar os dois lados diferentes, né? Os dois lados não paralelos, e você encontra já a área de um retângulo. Tá? Bom, aqui, quadrado, retângulo. Vamos para a próxima. Vamos para um outro quadrilátero. Que tal esse aqui? Um paralelogramo. Esse não ajeitou, não. Aí, ajeitou. Então, um paralelogramo, que você tem aqui uma medida A, e para calcular a área de um paralelogramo, você pode ter essa medida aqui, tá? Mas ela não é importante, não, tá? Se você tiver dois lados de um paralelogramo, você não consegue calcular a área dele, não, tá? Porque existem vários paralelogramos com os mesmos dois lados, né? Então, esse mesmo paralelogramo A e B, eu posso fazer ele assim, mais achatadinho, tá? Medindo, e girou. Aí, isso. Ele inverteu, safado, deixa assim mesmo. Mas, enfim, pode ter o mesmo lado A aqui e aqui B, tá? Não está aparecendo aí porque ele diminuiu um pouquinho a figura, eu diminuí, né? Deixa eu aumentar. E ele um pouquinho mais achatado. Aí, esse paralelogramo, ele não vai ter a mesma área, certo? Então, o que a gente precisa para calcular a área aqui é isso aqui. A gente precisa do lado A, e a gente precisa, eu vou até pegar isso aqui. A altura, tá? Imaginem que esse lado prolonga aqui.
Ah, tá bom. Formando 90 graus, a gente tem essa altura. Então, a gente precisa dessa altura, tá? Porque a gente vai basicamente, certo? Retirar, imagina que eu corte esse paralelogramo aqui. Imagina isso. Aí, esse triângulo aqui, ó, ele preenche justamente esse espaço aqui. Aí a gente fica com um retângulo. Né? Assim, deixa eu desenhar assim. Um retângulo. Que aqui é A, tá? Por quê? Porque o pedaço que saiu aqui, ele entrou aqui, tá? Ele completou ali. E aqui é H. Então, nossa área fica base vezes a altura dividido por 2, que é a área do... Ou dividido por 2 não, né? Base vezes altura. Certo? Bom. Tranquilo até agora. Nenhuma dúvida não, né? Se tiverem, podem falar, pessoal. Vocês não estão calados. Acho que passaram o dia na semana de física aí, né? Assistindo palestra, né? Não sei. Estão quietinhos, caladinhos. Tem outro quadrilátero, paralelogramo, né? Paralelogramo. Vou desenhar aqui, vou desenhar. Paralelogramo. Mais para cá. Esse paralelogramo, a gente vai precisar para calcular. Se eu der para você, o paralelogramo, ele tem todos os lados iguais, tá? Ele é como se fosse um quadrado um pouquinho achatado. Você pegou o quadrado e achatou ele, ou esticou, né? Não sei. Certo? Meio que um quadrado com os vértices frouxos, né? Aí você meio que comprime, tá? Amassa ele, tá? Estica e encolhe, certo? Isso movimentando nos vértices, né? E aí, todos os lados aqui são iguais. Mas, se eu der a você o lado dele, você não consegue encontrar a área desse paralelogramo, tá? Eu tenho que dar, além do lado, eu tenho que dar pelo menos uma diagonal a você, tá? A gente, em geral, calcula a área dele, usando as duas diagonais. Essa daqui. Tá? E é essa. A gente chama de D1, chama aqui de D2. Aí, D2. Então, se você olhar direitinho, quando eu corto as diagonais, eu formo 4 triângulos que são idênticos. Tá certo? Aí, se eu calcular a área de um triângulozinho desse e multiplicar por 4, eu encontro a área do paralelogramo. Tá? Cada triângulozinho desse, os lados dele, ele é retângulo. Tá? Retângulo. E os lados, as diagonais, aliás, quando elas se cortam no meio, né? Então, a área de um triângulozinho desse é metade de uma diagonal. Eu vou desenhar aqui, tá? Um triângulozinho desse. Aqui é D2 dividido por 2. Aqui é D1 dividido por 2. E aí a gente multiplica a base vezes a altura. Aqui a base e a altura são os catetos, tá certo? D1 vezes D2 dividido por 2, né? Então, você faz D1 sobre 2 vezes D2 sobre 2, multiplica as bases e divide por 2, né? A gente faz isso aqui.
Tá certo? Cadê o coisa dele? D1 vezes D2, dividido por 2. Isso aqui vai ser a minha área, tá? E aí, a área do triângulo, né? Tá certo? Só que aí, se eu quiser calcular a área do paralelogramo, eu vou ter que fazer isso aqui. Calma aí, tá? Só ajeitar aqui. Eu vou ter que fazer isso aqui vezes 4 vezes, né? Tá certo? Aí, indo mais para baixo um pouquinho, a gente tem a área. Em cima, a gente tem D1 sobre 2 vezes D2 sobre 2. Aí fica D1 vezes D2 sobre 4. 4 vezes D1 vezes D2 sobre 4. Isso tudo está sendo dividido por 2, né? Bom, dividir por 4 e depois dividir por 2, você está dividindo por 8. Aliás, esse 4 eu posso cortar com esse. E aí, sobra só aqui dali, tá? A área é igual a D1 vezes D2 sobre 2, certo? A gente tem aqui a nossa formulazinha da área de um paralelogramo. Teve um D que ficou. Beleza? E aí é o seguinte, tá? Para a gente concluir. Falta só o trapézio. Deixa eu só terminar a área do trapézio aqui, que a gente conclui, tá? O trapézio, ele é o mais esquisitinho. Ele é mais ou menos assim, diga. Tá? E aí, para calcular a área do trapézio, eu uso, em geral, tá? A gente usa uma base que é maior, eu vou chamar ela de B maiúsculo, uma base menor, que é B minúsculo. Essas duas são paralelas, tá? E eu uso também a altura, certo? E aí, como é que eu faço para encontrar a área do trapézio? Eu vou fazer outro trapézio idêntico aqui em cima. Tá? Só que de cabeça para baixo. Faz de conta que ele está... Deixa eu ver se eu passo aqui, tá? Sim, tá melhor. E aí, aqui vai ser Bzinho, aqui vai ser o B grande, e a altura continua a mesma, né? É o H, tá? Então, essa figura inteira aí, ela é um paralelogramo, tá? Porque esse lado aqui vai ser igual e paralelo a isso aqui, né? Que é o lado oposto, tá? É o mesmo lado, tá? É igual. E paralelo porque o ângulo é o mesmo, tá? Esse ângulo aqui continua sendo esse mesmo ângulo aqui, certo? E aí, as retas vão ser paralelas, certo? E eu tenho um paralelogramo grandão aí. Qual a área desse paralelogramo? A gente já sabe calcular a área do paralelogramo, que é base vezes a altura. A base dele, do paralelogramo, é Bzão mais Bzinho. E multiplica isso por altura. Só que o trapézio só tem metade, né? Porque, lembre-se que eu coloquei um trapézio a mais aí, né? Eu dupliquei ele. Então, a área do trapézio vai ser só metade.
Então, a gente tem aqui que a área vai ser a área do paralelogramo, que é Bzão mais Bzinho, vezes, isso aqui, vezes a altura. Né? Eu achei a área do paralelogramo. Mas o paralelogramo dá 2 trapézios. Então, eu tenho que dividir por 2. Essa é a fórmulazinha para a gente encontrar a área do trapézio, tá? Belezinha. Bom, e os outros polígonos, a gente usa, em geral, quebrar em triângulos, tá certo? Você tem um pentágono e quer... Você tem um pentágono e quer calcular a área dele, tá? Aí vai depender muito das informações que lhe foi passado, tá? Se lhe deram os lados, se não deram. Porque aí você, em geral, a gente quebra em polígonos menores, né? Você quebra aqui, forma triângulos, um triângulo em quadrilátero, não sei. Vai depender muito das informações que você tem na questão, tá certo? Para encontrar. Mas uma maneira, por exemplo, seria separar em triângulos, né? Se você conseguir as alturas, as base e altura, né? Para encontrar isso aí. Mas aqui eu tenho um triângulo e um trapézio, né? Digamos assim. Quer dizer, não necessariamente um trapézio, só se o pentágono for regular. Se o polígono for regular, tá? Polígono regular, lembrando, eu falei para vocês, eu acho que isso na aula presencial, é um polígono que todos os ângulos internos são iguais e todos os lados também são iguais, tá? E aí, se o polígono for regular, a gente consegue, em alguns casos, encontrar a área em função do lado aqui, tá? Assim, o lado. Ou a gente chama, como a gente chama de aresta, né? Em outros casos, a gente usa o lado e usa o que a gente chama de apótema. Isso aqui, tá? Apótema é isso aqui. Peraí, é esse aqui, de ver. O apótema é o segmento que sai do centro e liga o lado, formando 90 graus. Isso aqui também é um apótema. Isso aqui também é um apótema. Apótema, tá? Apótema. Enfim, eu vou trazer uns exemplozinhos na próxima aula, só para a gente fazer, que use também polígonos com mais de 4 lados, né? O hexágono, assim como o triângulo equilátero, porque o hexágono, ele dá para ser dividido, o hexágono regular, dá para ser dividido em 6 triângulos equiláteros. Então, o hexágono, ele por essa propriedade que ele tem de se dividir em 6 triângulos equiláteros, a gente consegue também, só com o lado dele, calcular a área do hexágono inteiro, tá? Qualquer polígono regular a gente consegue. Só que, se não for um hexágono, e se não for um triângulo, um quadrado, tá? Se for um pentágono, se for um polígono de 7 lados, regular, dá muito, mas muito trabalho. Então, em geral, a gente, além do lado, dá o apótema, né? Imagina que esse apótema aqui, sei lá, H, um lado e a apótema é justamente a altura do triângulo. Ao você calcular a área de um triângulo, e como vão ser 5 triângulos, né? Aí, se você dividir aqui, dá 5 triângulos, tá? Você multiplica por 5, né? Depois, calcula a área de 1 e multiplica por 5. Certo? Não é difícil, não. Essa é a maneira mais clássica que se faz a área desses polígonos, tá? E na próxima aula eu falo da área da circunferência. Aí tem um teorema interessante que a gente vai fazer antes de ir para a geometria espacial. Na próxima aula a gente já começa a geometria espacial, tá certo? A gente tem mais 3 aulas. E aí é o seguinte, eu queria marcar uma prova com vocês. A Jéssica falou aqui, às 9 horas, base maior mais base menor, vezes H sobre 2. É isso mesmo, a área do trapézio, né? Exatamente. Eu escrevi isso, não foi? Acho que sim. Eu acho que ela tinha falado antes de eu colocar aqui.
Base maior mais base menor vezes altura sobre 2, certo? Bom, eu queria marcar com vocês uma provinha. Eu estou vendo na plataforma da Google para a gente fazer essa prova. Eu vou dar a vocês 24 horas. E aí eu queria que vocês colocassem no grupo, tá? Nessa semana agora, qual o melhor dia para a gente fazer a prova, certo? Sugere lá, que aí eu vou escolher. Preferencialmente, certo? Talvez aí até... pode ser no final de semana também, mas aí eu acho que a gente deixar muito para o final, né? A gente só tem mais... Tem uma aula amanhã, né? E tem 2 aulas na semana que vem. Pode ser, mas eu preferia que fosse... Não, é uma prova contendo só os assuntos de geometria plana, tá? O de geometria espacial, provavelmente eu não vou fazer prova. Eu vou fazer uma outra coisinha, tá? Simples também, não é difícil, não. Tá? Mas é uma prova com os conteúdos de geometria plana. Vai ter semelhança de triângulo, teorema de Pitágoras, trigonometria no triângulo retângulo, relações métricas no triângulo retângulo, tá certo? Áreas e perímetro. Se eu não falei de perímetro, mas perímetro todo mundo sabe que é a soma do contorno inteiro, né? De todos os lados, beleza? Perímetro não tem o que falar, não, tá? E área e perímetro, tá certo? Inclusive de circunferência, que a gente vai falar depois. E outra coisa, eu deixei pronto, e vou anotar uma ideia de ser sexta, para entregar na segunda. E, Ronaldo, eu estou achando muito tempo para vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a prova na sexta, já à noite, depois da aula, tá certo? Depois da última aula. E como é que se diz? E aí, vocês vão ter o sábado e o domingo, mas para entregar até no domingo de meia-noite, tá certo? Tem um final de semana para fazer. Eu estou ligado que vocês trabalham durante a semana, é por isso que eu pensei realmente no final de semana, certo? Para vocês fazerem. Mas aí, porque assim, vocês entregando até o domingo meia-noite, na segunda já começa a correção, tá certo? Então, beleza. Qualquer coisa, sugere lá no grupo, tá certo? A partir de hoje eu já vou começar a dizer a vocês o que, é que a gente vai fazer para fazer a outra nota, né, de geometria espacial, tá bom? Eu mando lá no grupo as informações. Valeu, tchau, já falei demais. Na sexta, 18, não poderei assistir aulas. Vale 10, sim, a prova, vale 10. Vale 10. Maria, as aulas estão botando no YouTube, tá? Aí você pode assistir depois. Inclusive, eu coloquei um vídeo hoje lá, tá? Tá no grupo, o link, no YouTube. E tem 6 questões que eu tinha sugerido da lista, tá? Vou sugerir mais já, porque a gente já estudou a área, eu vou sugerir outras questões para vocês fazerem, tá certo? Tchau. Boa noite, galera.